Olá, você é uma pessoa que reage muito facilmente a qualquer tipo de provocação? Você tem pavio curto ou é sem pavio e vive soltando faíscas por aí? Como saber quando reagir é adequado e quando não é? Vamos pensar nisso agora. Muitas vezes reagimos a certos eventos ou a certas provocações sem pensar. Mas veja, nós reagimos. Reagir é diferente de agir. Em geral, nosso emocional está no comando quando reagimos e pode causar estragos, porque são impulsos que nos levam a fazer o que fazemos. Às vezes, impulsos salvam vidas, é verdade, mas muitas vezes eles estragam vidas e relacionamentos e podem, inclusive, matar. Todos os dias surgem notícias de crimes violentos por falta de autocontrole emocional em pessoas muito reativas, imaturas, impulsivas, impacientes. Mas isso pode mudar. Existem bem poucas coisas na nossa vida que podemos fazer melhor quando não estamos calmos. Geralmente reagimos quando estamos nervosos. Mas por que o nervoso? Pense nisso. Respire fundo quando estiver nervoso, nervosa e se pergunte: o que está causando esse sentimento em mim? Preciso mesmo ficar assim? Preciso me deixar levar por essa emoção? Será bom ou ruim para mim? E para as pessoas? O medo também gera uma reação, e esta reação baseada no medo atinge indivíduos em sua vida particular, mas também pessoas dirigentes de uma nação, levando a guerra contra outro país do qual se tem medo, por exemplo. Muita agressão acontece por causa do medo. Pessoas muito medrosas podem se tornar violentas. Elas agem com violência porque estão inseguras, mas não precisa ser assim. Reagimos quando não nos sentimos bem com a gente mesmo. Mas eu quero repetir, não temos de reagir e abrir mão da nossa paz. Não é saudável levar as coisas tão a sério sempre. Encarar as coisas com mais leveza e com menos seriedade não significa irresponsabilidade. Significa pegar leve, descontrair, relaxar no bom sentido. Outra coisa importante, não temos que considerar o comportamento de outras pessoas como reflexos de nosso valor próprio. Se alguém próximo a você faz besteira ou fez besteira, você não precisa sentir vergonha. Por exemplo, se um parente seu teve um comportamento inadequado num bar por ter bebido demais, não precisa sentir vergonha disso porque a responsabilidade é daquela pessoa. Repetindo, se uma pessoa que amamos decide se comportar inadequadamente, não se sinta inferior por isso, pois é um problema dessa pessoa e não seu, e as pessoas irão saber disso em algum momento. Lembre-se que cada pessoa é responsável pelo seu próprio comportamento. Se o indivíduo continua fazendo besteira porque está sem controle emocional, reage toda hora, até por pequenas coisas, pense que você não causou esse comportamento, esse desequilíbrio, dele, você não pode controlar e nem curar isso. É a pessoa desequilibrada que precisa pagar o preço dos atos dela, não você. Um outro ponto relevante que precisamos pensar é que você continua sendo importante como ser humano, mesmo após ter sido rejeitado por alguém importante e de valor afetivo na sua vida. Não se rejeite porque alguém o tratou mal ou não te quer mais. Não dê tanto poder à rejeição de outras pessoas. Quando você descobrir que não precisa disso, vai sentir alívio na vida. Você tem seu valor como indivíduo. Seu valor pode ser visto no que Deus fez por você ao vir na pessoa de Jesus para ajudar e salvar. Não coloque o senso de valor pessoal na dependência de como as pessoas te tratam. Elas podem estar mal com elas mesmas e por isso não te tratam bem. Importante também evitar levar as coisas muito para o lado pessoal. Por exemplo, se você disser a uma pessoa que tem problema com bebida alcoólica, se você me amasse, você não beberia. Isso poderia ser correspondente a você dizer, se você me amasse, você não teria esse pigarro na garganta.
O pigarro irá parar quando for tratado a causa do problema dele. Da mesma forma, o alcoolismo só irá parar quando também for tratado. Uma pessoa não bebe exageradamente porque não te ama, mas porque tem uma doença chamada alcoolismo. Então, não atribua o alcoolismo, se for o seu caso, claro, como algo contra você. Quando uma pessoa com algum distúrbio compulsivo faz o que é compelida a fazer, ela não está dizendo que não ama você, ela está dizendo que não ama ela mesma. Como eu comentei antes, ela não está bem e é com ela mesma, por isso que é compulsiva, já que as compulsões são uma maneira inadequada de fugir de dores emocionais que a pessoa ainda não consegue administrar bem. Mas pode aprender a administrar, se ela quiser, claro, e fizer esforços nesse sentido, procurando ajuda em boa literatura, em bons vídeos educativos, numa terapia, no aconselhamento espiritual. Não temos que reagir. Reagir é uma opção. Você tem a escolha de pensar, eu digo ou fico calado? Eu solto os cachorros ou eu me controlo? Eu esfrego o que acho que é verdade na cara dessa pessoa ou é melhor recuar? Nós temos opções e cada vez que exercitamos nosso direito de escolher como desejamos agir, pensar, sentir e nos comportar, nos sentimos melhor e mais fortes. É verdade que tem gente que engole coisa demais e por isso sofre sem precisar porque não aprendeu ainda a falar o que é preciso falar. Nesse caso, a solução é falar. Mas tem muita gente que não engole nada e por qualquer coisa está agredindo os outros com palavras duras e impacientes. Mas quando alguém impulsivo aprende a ter autocontrole, começa a se sentir verdadeiramente melhor com ele mesmo. Não é possível alguém se sentir bem consigo de verdade sendo pessoa agressiva. Ele pode até se achar o tal, o a tal, aquele que não leva desaforo para casa. Mas no fundo, não fica em paz consigo mesmo, a não ser que rejeite de forma crônica a verdade sobre si mesmo. Se você reparar e prestar atenção, vai poder verificar que muitas coisas às quais reagimos não passam de bobagens. Não são tão importantes assim, não merece o tempo, a atenção que lhes damos e a energia que gastamos com elas. Às vezes, as pessoas se comportam de determinada maneira para provocar certas reações nossas. Isso porque tem gente que adora provocar. Talvez podemos chamá-la de sádicas, ou seja, que tem prazer em ver os outros sofrerem. Tem gente assim, não é mesmo? Coitadas, porque elas não são felizes agindo desse jeito. Mas quando pararmos de reagir por coisas bobas, sem valor real, diante dessas pessoas que gostam de criar confusão, puxaremos o tapete delas e as deixaremos sem diversão. Elas irão ver que tentar fazer você infeliz ou irritado não funciona mais com você, porque você aprendeu a não cair nas armadilhas delas. Se você se afastar do controle que elas têm sobre você, estará tirando o poder delas e assim você consegue mais serenidade. Então, resumindo, existe uma diferença entre agir e reagir. Geralmente, quando você reage, significa que você deixou o emocional tomar conta do seu comportamento. Aí é o momento de voltar a usar a razão e pensar: qual melhor atitude posso ter agora? Dando o tempo que você precisa para pensar, será muito benéfico para a sua saúde emocional e para seus relacionamentos. Deus te ajudará a ser uma pessoa que age, que é ativa, mas não reativa a qualquer provocação. Pense nisso. Claro, é uma questão de você treinar, Se você é uma pessoa muito impulsiva, tem sido até agora muito impulsiva, que só pensa depois que faz, você tem que treinar, Treinar a parar, pensar, meditar, decidir, falo, não falo, reajo, não reajo. É um treinamento, mas você vai conseguindo com a ajuda de Deus e com a sua determinação. Grande abraço, até breve, espero você. Obrigada, doutor César. Realmente a gente precisa ter sabedoria
para agir em todas as circunstâncias da nossa vida. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. E para quem quiser rever esse conteúdo ou compartilhar, está disponível para você na nossa playlist lá no canal do YouTube, que é Vida e Saúde NT. Todinho para você aproveitar, dar uma passada por lá para você ver outros temas interessantes e você pode compartilhar tudo. A gente pausa agora e em seguida você acompanha como preparar um delicioso cuscuz. E aí você deve estar se perguntando, cuscuz nordestino ou aquele outro cuscuz? Vem cá dar uma olhada nesse prato. É cuscuz marroquino, mas que você certamente pode adaptar aí para a sua região. A gente volta já com essa delícia para você.